Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa... Tô contando aqui, ó. Terceira aula do quinto. Bora lá para geografia. Então, simbora. Ai, 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 ui, ui. Continuamos o nosso tema, hein? O povo brasileiro. Vamos para a correção, então, do exercício da atividade que começa na página 8, né? Começa porque nós temos a ilustração ali, né? Da feira, e o primeiro feirante fala, olha a bergamota, o outro, olha a mexerica, o outro, olha a mimosa, e o último, olha a tangerina. Agora vamos para a atividade. Qual o nome que se dá à variação linguística regional? Nós falamos muito sobre isso, fizemos o nosso dicionário, que foi sucesso, né, gente? Então, o nome que se dá à variação linguística regional, dialeto, né, que é a maneira como uma língua é falada e escrita numa região específica, tá bom? B, onde você mora? Como é chamada a fruta retratada na ilustração? Aqui, gente, no livro, ela coloca a resposta como sendo pessoal, tá? Mas aqui eu costumo chamar de mimosa, né? Mexerica, mimosa, aí depende muito da cultura familiar mesmo, tá? Como vocês costumam chamar na casa de vocês. C. Pesquise uma palavra que apresenta variações entre as regiões do Brasil e registre-as a seguir. E a prof deu exemplo, né, de um mesmo produto, né, como a mandioca, que numa região pode se chamar mandioca, em outra macaxeira. Então, aqui, como é pessoal também, tem algumas sugestões, tá? Pão francês. Na verdade, uma sugestão. Pão francês, como é chamado na maior parte do Brasil, também é conhecido como pão de sal, no Ceará, então eles chamam o pão francês de pão de sal. Ou cacetinho, no Rio Grande do Sul e na Bahia, o pão francês é chamado de cacetinho. Tá bom, gente? Então, são variações linguísticas aí, né? Dialetos diferentes em regiões diferentes. Próximo. Depois ali, gente, a prof até deixou aqui esse Geografia na Prática, porque eu quero falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de geografia aí, né? Dos estados, da origem do nome dos estados. Primeiro, quero dar os parabéns pela criatividade de vocês, tá? A prof falou também um pouquinho ontem sobre isso na nossa aula ao vivo, na nossa aula tecnológica ao vivo. Porém, eu quero reforçar. A ideia era que todos fizessem o trabalho em equipe. Claro, né? Algumas crianças tiveram uns probleminhas aí de comunicação e tal, mas por que a prof fez isso dessa forma, deixando totalmente na mão de vocês, né? Inclusive, eu nem passei no grupo de pais essa proposta do trabalho, justamente para testá-los em relação a cooperação, trabalho em equipe, responsabilidade. E o que a prof pôde perceber? Que foi uma coisa que eu alertei lá na aula tecnológica. Não deixem para fazer as coisas na última hora. Por quê? Porque no sexto ano, do sexto em diante, vocês verão que vai ser totalmente diferente, tá? Não será lá um trabalho marcado por dia, uma prova por dia, não, né? De repente, no mesmo dia, vocês terão entrega aí de 3 trabalhos, disciplinas diferentes, né? Então, assim, a gente precisa ter esse senso de organização, responsabilidade, porque, assim, o que a prof pediu não era nada, assim, muito além do que vocês já fazem, porque vocês já usam as redes sociais para se comunicar, né? Então, era para que vocês usassem as redes sociais para se comunicar também, além de uma forma de diversão e de contato com os colegas, também como uma forma de aprender, tá bom? Uma ferramenta de aprendizado. Tá? Então, foi essa a intenção. Nós faremos outros trabalhos em equipe e eu espero, sim, né, que vocês tenham aprendido aí com os acertos e com os erros, tá bom? É dessa forma que a gente aprende, tá? Por isso que a prof deixou esse Geografia na Prática aqui para falar um pouquinho sobre os trabalhos, mas, no geral, vocês estão de parabéns, né? Criatividade, ó, nota 1000. Pessoal, lá na página 11, vamos falar sobre a dinâmica e distribuição da população brasileira no território.
Desde a pré-história, a prof vai ler aqui para vocês, tá? Desde a pré-história até os dias atuais, os seres humanos migram em busca de sobrevivência ou melhores condições de vida. A gente falou isso sobre os nômades, né? A gente falou que eles começavam assim num lugar, né? Ali eles tentavam buscar a sobrevivência da melhor forma possível. Então, ali ficavam por um tempo ali, depois partiam para outras regiões. Então, gente, essa migração por uma questão de sobrevivência já acontecia desde a pré-história. Migração é o movimento de pessoas que saem do seu lugar de origem para morar em outro. E migrantes são as pessoas que realizam esse movimento de mudança. No caso dos nômades, né, eles não tinham um lugar de origem definido, né? Eles iam para vários lugares, mas no caso da migração, as pessoas saem do seu lugar de origem, por exemplo, eu saio de Curitiba e migro, vou migrar, fazer a migração para outro lugar, tá bom? E eu, no caso, seria uma migrante, né? E imigrante, eu passo a ser, tá? Do local onde eu chego, né? E emigrante do local onde eu saí. Então, se eu saio de Curitiba, eu estou migrando de Curitiba para São Paulo, um exemplo. Eu vou ser ali em São Paulo, quando eu chegar lá, eu vou ser uma emigrante, tá bom? Uma imigrante, desculpe. Depois, lá no lugar, né, onde eu chego, eu vou ser uma emigrante de onde eu saí. Então, eu sou emigrante de Curitiba, imigrante para São Paulo, tá? Dessa forma, todo migrante é simultaneamente um imigrante no local em que vive e um emigrante no local em que nasceu e cresceu, né? Se eu migrar, eu serei imigrante e emigrante. Um tipo de migração é a interna, ou seja, aquela que ocorre dentro de um mesmo país, né? Que acontece muito aqui no nosso país, onde as pessoas se deslocam entre as regiões, entre os estados, as unidades de federação, da federação, que são os estados, ou os municípios, as cidades, né? No Brasil, fatores naturais, históricos e econômicos ajudam a explicar importantes fluxos migratórios. Para entender esses movimentos, é preciso perguntar: de onde vieram? Para onde vão? Como? Quando? Por quê? Para quê? São perguntas aí bem importantes, né? Então, olha lá, né? Ali nós estamos vendo, ó, a emigração e a imigração, né? Eu sou uma emigrante do local de origem, né? Então, essas pessoas estão saindo do local de origem e estão imigrando para um novo lugar, tá? Fluxos migratórios, né? Como a prof colocou ali, vamos falar um pouquinho sobre eles. Entre as décadas de 1950 e 1980, ocorreram muitos fluxos migratórios no Brasil, em que se destacaram diversas migrações interregionais, em especial as dos estados da região Nordeste para os estados da região Sudeste. Em geral, essas migrações eram motivadas pela busca de empregos, principalmente na área da construção civil e nas indústrias, para melhorar a qualidade de vida. Então, existe um fluxo, né? Por que um fluxo? Porque isso acontecia direto, né? Então, o fluxo se mantinha, né? Muitas pessoas migravam, então, lá da região Nordeste, onde existia muita falta de emprego, né? O desemprego era muito grande. Gente, essa migração da região Nordeste para a região Sul e Sudeste ainda existe muito, né? Por quê? Porque a região Sudeste, a região Sul, concentra aí grandes empresas, né? Então, claro que grandes cidades, metrópoles, né? Então, as pessoas tendem a migrar para essas regiões em busca de melhores oportunidades de vida, tá? Os movimentos migratórios que ocorreram no século passado em nosso país têm forte ligação com as desigualdades sociais e regionais, ou seja, com a concentração de riqueza em alguns setores da sociedade, o que gera má distribuição de renda. Então, na região Nordeste, por exemplo, tá? Vou usar o exemplo aqui da região Nordeste, muitas pessoas, né, com pouca renda. Então, faz com que essa desigualdade social aconteça, então, esse movimento migratório, né? Com essa desigualdade social acontece esse movimento migratório, esse fluxo migratório. Então, as pessoas em situação de pobreza, elas vão para as grandes cidades, onde elas, teoricamente, teriam mais condições aí de melhoria de vida, né?
Esses movimentos também foram impulsionados por longos períodos de seca, né? Além de tudo isso, né, da questão da desigualdade social, existe também essa questão da seca, que atingiu lá a região do sertão. Então, longos períodos de seca, claro, geram aí essa questão da migração também. Por quê? Porque não tem nem condição de plantar, né? Não tem condição de plantar, não tem a agricultura, a pecuária, não vai para frente, né? Por quê? Devido à seca, grandes períodos de seca, né? Nessas áreas do interior dos estados nordestinos predomina um clima quente. Então, muito quente, pouca chuva, em geral concentradas assim em um curto período do ano. Então, 2 a 3 meses de duração só. Nos anos em que as chuvas não ocorrem, a população sofre para obter água e alimentos, porque a gente precisa da água, né? Para conseguir aí cultivar esses alimentos, né? E isso obriga as famílias a abandonar as terras e migrar para outras regiões. Então, olha aqui, a gente está vendo, ó, pau de arara é o nome dado ao transporte coletivo precário, que é esse que aparece aqui, ó, na foto, tá? Esse aqui é de 1952. Ele era usado, né, ainda é usado por milhares de brasileiros que migraram da região Nordeste para o Sudeste na década de 70, tá? Então, esse aqui é um pau de arara aqui, né, de 1952, gente. Então, vocês imaginem a dificuldade de migração, né? Hoje, o transporte coletivo, né, está muito mais avançado, mas ainda existe essa realidade aqui que vocês estão vendo, tá? Mas naquela época, imaginem, gente, a dificuldade de uma região a outra, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste, em caminhões desse tipo, né? Então, assim, um povo muito sofrido já. Assim, podemos dizer que além das desigualdades sociais, a seca é um fator importante a motivar essas emigrações, né? A motivar que as pessoas saiam do seu lugar de origem para outras regiões. Em todo o Brasil, contudo, o êxodo rural, que é o movimento de pessoas que abandonam o campo para morar na cidade, ocorre sempre, gente, geralmente por famílias que mudam para as médias e grandes cidades dos seus estados de origem, especialmente para as capitais em busca de melhores condições de vida. Então, isso acontece assim em todo o Brasil, tá? Que é esse êxodo rural, que é o movimento das pessoas que saem da área rural e vão para as cidades, tá? Sempre com o mesmo objetivo, melhorar de vida. Entretanto, a intensidade do êxodo rural atualmente é bem menor do que era no século passado, já que apenas pouco mais de 10% da população permanece no campo. Então, acontecia essa emigração do campo para a cidade, para as cidades, muito mais no século passado, né? Por que acontece menos hoje? Porque hoje nós temos uma porcentagem muito pequena da população que ainda vive no campo, tá? Então, consequentemente, acontece menos. Um exemplo significativo para ilustrar o que foi dito acima sobre migração e êxodo rural é o caso de Brasília, capital federal do Brasil, uma cidade que foi planejada e construída a partir de 1956 e que contou com grande quantidade de mão de obra vindo do Nordeste e de outras regiões do país. Vocês devem ter estudado, né, quem era da România aí deve ter estudado no ano passado a questão da construção de Brasília, né? Eu creio que no livro do quarto ano de vocês tinha assim muito detalhada essa questão da construção de Brasília, e ali é um caso assim verdadeiro e muito importante assim da história do Brasil, dessa migração. Muitas pessoas da região Nordeste, de outras regiões, acabaram migrando para Brasília para trabalhar na construção civil, já que Brasília foi uma cidade planejada, né? Então, precisou de muita mão de obra, tá? Continuando. Então, olha aqui, candangos, migrantes que construíram Brasília. Eles eram chamados de candangos. Você conhece a palavra candango? É uma expressão regional antiga relacionada à história de Brasília. Grande parte dessa cidade foi erguida pela mão de obra dos nordestinos, que trabalharam na construção civil, chamados de candangos. Então, eram as pessoas que trabalhavam aí na construção civil para erguer a cidade de Brasília, e eles eram da região Nordeste. Então, eles eram chamados de candangos, tá? Com o passar dos anos, a palavra candangos passou a ser utilizada para designar todos os migrantes que vieram a Brasília na época de sua construção e inauguração. Primeiro, eles chamavam só o pessoal da região Nordeste, né? Que migrou para Brasília de candangos. Depois, eles começaram a chamar todos aí os emigrantes que estavam em Brasília, tá? De candangos. Então,
usavam essa palavra para todas as outras pessoas. Nas décadas de 50 e 60. Em sua homenagem, foi construída e nomeada uma importante estátua localizada na Praça dos Três Poderes, onde funciona o Palácio do Planalto, né, que é o Poder Executivo, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Então, aqui nessa foto aqui, a gente pode ver, ó, os operários trabalhando aqui, ó, em 1959. E aqui, ó, gente, a estátua conhecida por Os Candangos, tá bom? Que foi erguida aí, ou Dois Guerreiros, tá? Esse monumento que foi construído em 59 em homenagem aos operários que vieram de todas as regiões do país para erguer a nova capital, tá bom? A partir de 1990, os fluxos migratórios em direção às grandes cidades e capitais começaram a diminuir em razão do desenvolvimento de regiões que passaram a oferecer universidades e indústrias onde antes não havia nem estes nem outros elementos. Então, a partir de 1990, esse fluxo começou a diminuir. Por quê? Porque naquelas regiões onde as pessoas moravam, também começaram a oferecer aí universidades, indústrias, então gerou-se mais empregos, então as pessoas não precisavam sair do seu lugar de origem para as outras capitais, grandes capitais, outras regiões em busca de trabalho, né? Desde 95, o Brasil concentra maiores fluxos migratórios entre as áreas de um mesmo estado, destacando-se a migração pendular. O que é a migração pendular, gente? É um movimento migratório diário, caracterizado pelo deslocamento de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade e retornar no fim do dia à cidade onde moram. Vou dar um exemplo bem prático daqui, tá? Vamos supor que o papai e a mamãe, né, vocês morem aqui em Curitiba, mas o pai ou a mãe trabalhem, vocês morem em São José dos Pinhais, por exemplo, tá? Não em Curitiba, vocês moram em São José dos Pinhais. Mas o pai ou a mãe trabalham em Curitiba. Então, eles fazem essa migração pendular. Todos os dias, eles se deslocam, né, para outra cidade, né, porque São José dos Pinhais faz parte da Grande Curitiba, mas é região metropolitana, é outra cidade. Então, se desloca para Curitiba para trabalhar, tá bom? Essa é a migração pendular, tá? Nas últimas décadas, as indústrias têm se espalhado também pelo interior do país e dos estados. Assim, as cidades que antes eram pequenas passaram a ter porte médio, oferecendo oportunidades de emprego que não existiam no século passado. Então, no século passado, as grandes indústrias eram atraídas aí para as grandes cidades, né? O que com o passar dos anos foi mudando. Então, algumas indústrias se fixaram em pequenas cidades que acabaram se tornando médias cidades, né? Porque daí movimentou a economia daquele lugar. Dessa forma, a migração de retorno, ó, gente, a migração de retorno. O que é a migração de retorno? É o movimento dos migrantes de volta para a cidade deles, tá? De volta para a terra natal. Então, isso aumentou, né? Porque daí as pessoas viram que elas poderiam ficar na terra onde nasceram, onde foram criados e trabalhar lá mesmo, né? Ter essa melhoria de vida na própria cidade onde foram criados. Os motivos são variados, mas acontece principalmente devido às dificuldades de se manter nas grandes cidades. Porque eles vão para as grandes cidades com a ilusão de que vão melhorar de vida, assim, de forma muito rápida, né? E o que acontece? As grandes cidades têm oportunidade de emprego? Tem, né? Mas também tem muita concorrência, são muitas pessoas, né? Da própria cidade, muitos imigrantes também, né? Então a concorrência é muito grande. E o que acontece? As pessoas acabam se desesperando, porque muitas vezes vão com dinheiro contado, né? Esperando mudar de vida assim muito rápido, e acabam tendo que morar aí nas favelas, né? De uma forma assim muito precária, muito diferente da realidade deles antes, né? Então, acontece muito isso, tá bom? A distribuição populacional do Brasil é bem desigual, tá? As áreas de maior concentração se localizam na maior parte das vezes em regiões próximas da faixa litorânea, aqui, ó, próxima da faixa do litoral, tá? Sendo menos densas no interior, no caso das regiões sudeste e sul do país. Então, o mapa aqui mostra exatamente isso, ó. As áreas que estão identificadas por cores mais escuras, aqui, ó, gente, ó, que é a faixa mais litorânea aqui, ó, né? Que aqui, ó, tá beirando o Oceano Atlântico aqui, ó,
tá? São as mais povoadas, com maior concentração de pessoas, tá? Portanto, gente, analisando o mapa, a gente pode afirmar que há mais pessoas morando em algumas áreas do país do que em outras. E isso acontece por uma combinação de fatores, cada um exercendo uma influência diferente sobre a distribuição da população. Então, uma série de fatores faz com que aconteça isso, uma concentração maior de pessoas em determinadas regiões, tá? Como exemplo, nós podemos mencionar a ocupação histórica do território, que a partir da colonização portuguesa se deu predominantemente do litoral rumo ao interior. Assim, as cidades também foram surgindo e crescendo primeiramente nas áreas mais próximas do litoral e posteriormente nas áreas mais interioranas, tá? Então, isso faz parte da história do nosso país. Então, aqui, ó, gente, nessa faixa aqui do litoral, né, primeiro, tá, desde os primórdios da história do Brasil, era povoada primeiro aqui, tá? No entorno. Depois, as regiões mais no interior. Por quê, né? Uma série de fatores, mas uma que a prof pode falar para vocês aqui é a questão mesmo do transporte marítimo. Então, ficava mais fácil aí de se transportar as coisas através do transporte marítimo. Então, o que facilitava muitas vezes aí as cidades de crescerem no entorno, então, do Oceano Atlântico, tá? Atividades, galerinha. Ó, observe a imagem, a seguir leia a poesia popular e depois responda as questões. Então, olha lá, gente. O nordestino no Rio. O pobre parte chorando, com destino a Guanabara. Vai em busca de melhora, levando de mundo afora o nome de pau de arara. Então, a gente já viu isso, né, nos slides anteriores ali. Então, vamos responder, ó. O que a imagem e o texto representam? A prof falou bastante sobre isso. B. Como ficou conhecido o transporte representado na imagem? Fácil, fácil, né? C. De acordo com o texto, qual é a origem e o destino desse fluxo migratório? De acordo com o texto que a prof acabou de ler. Qual é a origem, né? De onde eles saíram e para onde eles estão indo? D. Por que essa população está migrando? De acordo com o texto, por que eles estão saindo do lugar deles lá indo para outro lugar? Letra E. Destaque do texto a frase que retrata o sentimento dos migrantes. Então, lá tem uma frase que destaca aí qual é o sentimento deles em relação a essa migração, tá bom? 2. Agora utilize as perguntas a seguir para entrevistar um familiar e descobrir se houve algum fluxo migratório realizado pela sua família. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, tá? Com um familiar de vocês. A escolha de vocês, tá bom? Para a gente descobrir se houve esse fluxo migratório aí na família, tá? 3. Observe novamente o mapa lá da página 15. Vai interpretar as informações que ele contém. E em seguida responder as questões. Então, essas questões são baseadas no mapa, tá? A região onde você mora apresenta alta concentração de pessoas por quilômetro quadrado? Quanto aproximadamente? Então, observe lá no mapa. B. Por que a ocupação do território brasileiro é tão desigual? Tá lá no mapa, tá no texto, né? Mamão com açúcar. Dúvidas, pessoal? Chama no zap, tá bom? Beleza? Alright? Mas, ó, tá? Melzinho na chupeta, mamão com açúcar, né? Prof, você não cansa de falar melzinho na chupeta, mamão com açúcar? Não, porque tá fácil, né? Uma questão de concentração, de interpretação de texto. E, às vezes, a gente vai precisar assistir a aula mais vezes, né? Lembrem-se que vocês têm o poder aí de voltar, de pausar, tá bom? E é isso, né, turma? Falei demais nessa aula de geografia. Aguardo vocês daqui a pouquinho, às 14 horas, para a nossa aula ao vivo de ensino religioso. Um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau!